Olá, bom dia para você que for chegando aí agora no nosso cafezinho previdenciário. E nada melhor de começar essa live com um cafezinho. Eu adoro essas xícaras, essa xícara aqui veio de Portugal, minha filha que me deu, só que para segurar ela assim não aparece o desenho e assim fica tão mais bonitinho. Bom dia para você, Jeane, Flávia, Bia. Sejam bem-vindos aí ao nosso cafezinho previdenciário. Hoje o papo é sobre BPC Loas. Vai ser um papo bom e tomara que seja produtivo para você que está chegando e quer realmente aprender a prática previdenciária. Está começando do zero, é advogada, bacharel e quer ganhar dinheiro faturando alto e não depender do processo judicial. E o foco hoje da gente estar aprendendo BPC Loas é garantir já esse benefício na esfera administrativa. Eu tenho recebido muitos clientes no escritório e o problema é o seguinte: propaga-se aí, principalmente até nos canais do INSS, que ele não precisa de nenhum intermediário, né, para poder fazer. E aí a parte hipossuficiente que ele não sabe do que se trata, não sabe os requisitos, faz com que tenha ou um retrabalho ou um indeferimento. E o objetivo aqui a gente está dando essas dicas para vocês já garantirem aí o benefício dos seus clientes já na esfera administrativa. Se você está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou a Alexandra, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, e a gente aqui nesse meio de comunicação, a gente traz aí conteúdos de relevância voltados realmente para a prática, para a sua dificuldade, porque a gente sabe que conteúdo a gente tem muito, né? Vocês podem até dar o sinalzinho aí concordando comigo. Hoje a gente não tem problema de informação. O problema é a gente a gente saber onde encaixar essas informações. Então você que está chegando aqui, seja bem-vinda aí, advogadas queridas, bacharelas, né? Que a gente vai estar trocando essa ideia. Aparece muito BPC Loas aí para vocês? Qual é a realidade de vocês? Eu sou do interior, aqui é uma realidade, né? As famílias, nós temos muitas famílias numa situação de miserabilidade. Sempre que eu falo com os meus alunos, com as minhas alunas sobre os requisitos, sempre precisa estar atento a esse requisito. Então, se você está chegando aí, o papo hoje é BPC Loas. Deixa eu tomar meu cafezinho, senão não faz jus ao nosso nome aí, né? Que é cafezinho previdenciário. O BPC Loas, gente, é um benefício de prestação continuada para famílias de baixa renda. Tem que observar esse requisito. E sempre que eu ensino, eu vou falar desse benefício, eu falo o seguinte: não deixe de estudar, de olhar a vida previdenciária dessa pessoa que está te procurando. Porque às vezes a gente, no afã de atender aquilo que o cliente quer, a gente acaba esquecendo essa parte. E esse cliente às vezes pode ter um direito a uma aposentadoria. Porque o BPC Loas, ao contrário de que alguns falam, não é uma aposentadoria, ele é um benefício assistencial. Quem cuida dele é o INSS, mas ele tem caráter de assistência para as famílias de baixa renda. E que baixa renda é essa? A minha ideia aqui não é dar aula para vocês, mas mostrar o seguinte: porque se você não ficar atento aos requisitos, você não vai ter o seu benefício concedido na esfera administrativa, que é o nosso objetivo. Porque se a gente faz um PAP bem feito, que é um processo administrativo bem feito, se a gente gasta a nossa energia primeiro para cuidar disso, com certeza a gente consegue esse benefício já na esfera administrativa, tá? E não passa todo o desgaste que a gente vai ter no judicial. O judicial ele vai ser em último caso, numa situação para se discutir, inclusive essa questão da renda. Porque o INSS é dura lex de lex, assim, a lei é dura, mas é lei. Se é um quarto de salário mínimo, é um quarto de salário mínimo. E aí são poucas as situações que vai deixar para abater esse valor. Então, se você não observar isso, esse requisito, renda familiar per capita, que é a renda bruta da família, você já tem um problema. E uma coisa que a gente precisa aprender com relação aos benefícios previdenciários
E você que está chegando aqui, eu bato muito, você é advogada, que tem essa demanda aí na sua atuação. A gente precisa parar, sair da correria dos nossos atendimentos, do nosso escritório, do nosso dia a dia e olhar com atenção essa questão. Por quê? Porque se ela não for observada, é a primeira causa aí de uma exigência, de um indeferimento. Então vale a pena você fazer uma boa entrevista com o seu cliente, e eu não sei como que você faz, ou você só pede documento e não tem essa preocupação, e é uma sugestão de muita prática que você tenha isso e já garanta a concessão do seu benefício, do benefício do seu cliente na esfera administrativa. Então, gaste esse tempo de analisar essa questão. O INSS traz no rol lá algumas coisas que podem ser abatidas da renda familiar. Um remédio que o SUS não fornece, a fralda. Então, essas despesas para o INSS é quase que um padrão, mas a gente consegue às vezes discutir e ampliar isso aí na esfera, na própria junta de recursos. Então vale a pena você fazer essa situação. O segundo requisito desse benefício é a questão para quem ele é. Para quem que serve? Para que serve esse benefício? Vai abranger quem? Nós sabemos que o BPC-LOAS são para idosos acima de 65 anos. Sempre aparece no escritório, a pessoa fez 60 anos e busca esse benefício. Não tem direito, é 65 anos, homem ou mulher. Então, e esse requisito, gente, é cumulativo. Se você não observar a renda familiar mais essa questão da idade, que é a primeira situação, você não vai ter êxito no seu pedido administrativo. Então, esse preparo antes de fazer o requerimento nos canais do INSS, que é o 135, o meu INSS, você não vai ter êxito. E aqui a gente ensina você a ter esse êxito já na esfera administrativa. Uma segunda situação que também vira e mexe, eu tenho alunos me perguntando, eu tenho colegas mandando mensagem, é com relação à pessoa com deficiência. E olha que interessante, eu olhei no próprio guia do INSS, ele fala que essa deficiência não é vista pela pessoa, é da própria sociedade que não consegue encaixar essa pessoa. Então, essa deficiência ela precisa ser compensada pelo Estado. E aí, o que acontece nessa situação? Essa deficiência, ela tem que ser de longo prazo e eles têm a base aí de 2 anos. Para que idade? Sempre me perguntam isso. Doutora, qual a idade? Gente, qualquer idade, até criança. Se tiver uma deficiência, e quem vai determinar essa deficiência é o médico que vai te dar esse laudo e a perícia do INSS, porque vai ter no procedimento uma perícia. Então, o que você faz? O que depende de você, advogado bacharel, que está aqui, que me acompanha? O que depende de você é o quê? Analisa documento, faça uma boa entrevista, verifica. Outra situação que é casos assim, diários de exigência, casos diários de problemas com relação ao cadastro no CRAS. Não tem cadastro no CRAS, ou não está atualizado, ou está com uma situação lá de renda que precisa ser esclarecida, de renda familiar, não faça o pedido. Organize essa situação primeiro, porque você vai ganhar tempo e vai evitar problemas, porque a comunicação hoje com o INSS é muito simples, né? Pelo canal 135 0800 da advogada, ou então a pessoa às vezes pode até conseguir lá pessoalmente, mas o canal de agendamento é digital, né? E aí fez o pedido errado, juntou o documento ou não juntou, a ausência desse documento, vai colocar seu requerimento numa situação de
de exigência. E aí, exigência para o servidor é trabalho concluído. Para você é um problema, porque você vai ter prazo para cumprir essa exigência. E aí, vale a pena você pedir um documento médico que relate lá a situação de deficiência, que demonstre, é criança, não importa a idade, a questão é a deficiência. Então, a gente precisa observar esses requisitos que eu falei para vocês, da idade, da deficiência, mais a renda per capita, para que você garanta a concessão do cliente já na esfera administrativa. Isso vai resultar em quê? Primeiro, o seu cliente vai ser um porta-voz do seu trabalho, da sua atuação, ele vai fazer essa propaganda e você também vai ter um retorno financeiro muito mais rápido, muito mais rápido. E pode se cobrar do BPC. O que a gente às vezes acha que não tem, e é um grande engano, são os atrasados. A gente tem atrasado na esfera administrativa desde o primeiro momento de ligação ou de agendamento, que a gente chama de data de entrada de requerimento. Essa data de entrada de requerimento vai virar a data de início do benefício e o cliente ele vai receber através de complemento positivo. Então, se você observar quem faz parte dessa renda, dessa casa, faça essa entrevista. Quem faz parte dessa casa? Quem é o representante dessa casa? Então, se você observar essa situação, algumas pessoas podem até residir na casa e não fazer parte desse grupo familiar. Então, você precisa saber quem faz parte desse grupo familiar que vai entrar na renda per capita na hora de ver a renda familiar para garantir esse benefício. E existe um rol, né, legal desse grupo familiar que vai fazer parte. Agora, se a pessoa é filha, por exemplo, é sobrinha, isso já tem até decisão, é filho casado e pode até residir dentro da mesma casa, mas não vai entrar na renda familiar per capita. Então, se você observar isso, você vai ver como você vai ter êxito nos seus requerimentos administrativos. E sempre, gente, sempre olhe o histórico previdenciário dessa pessoa. Não deixe de olhar, porque às vezes a pessoa tem direito à aposentadoria. E eu já tive casos que a pessoa, ela foi e a minha gatinha tá miando aqui, viu, gente? Isso aqui. Como a gente tá no melhor lugar da casa, que é a cozinha, vai vir alguns barulhinhos aqui. E aí, o que acontece? Vem cá. Aí, o que acontece? Você acaba atrapalhando o seu requerimento por falta desses cuidados. Aqui a live ela é rapidinha, viu? Eu só vou responder aqui a pergunta da Flávia, tá? Pra gente encerrar, porque eu tenho esse prazo. E se vocês quiserem saber mais, coloca aqui comenta que eu quero mais detalhes, que a gente faz a live mais aprofundada, ou então traz aí no próximo cafezinho. E se você não me segue, já clica aí, já começa a me seguir. A Flávia tá perguntando o seguinte: professora, esse pedido para custos como medicamento e outras despesas, pode pedir junto com o requerimento ou tem que esperar a concessão e depois fazer o pedido para aumentar o benefício? Não existe essa situação de aumentar o benefício, tá? Se eu tô entendendo essa pergunta, no requerimento você já junta. Uma coisa é o agendamento, Flávia. Outra, quando você faz esse agendamento, tem a fase de juntar documento. Então, você vai juntar documentos e se você já tem as despesas, já junta as despesas, tá? Inclusive, a próprio guia do INSS fala que não precisa juntar informações do CRAS. Junte informações do CRAS. O cadastro, mesmo você tendo consulta online, o INSS podendo fazer essa consulta, às vezes ele coloca em exigência e não faz. Então, antecipe seu requerimento com a concessão mais rápida, juntando essa documenta. Já junta no requerimento. Coloca o laudo, a despesa. Eles falam que, inclusive, não precisa nem documento. Eu junto identidade, onde demonstra lá que a pessoa já tem 65 anos, para evitar seu problema. Se você quiser saber mais, escreve aqui, eu quero.
Esse é o nosso cafezinho, ele acontece todas as terças e quintas, às 9h15. São 15 minutinhos de papo para dar um gosto para vocês de como tem uma vasta oportunidade na esfera administrativa, onde você pode garantir sim o direito de seu benefício, o benefício do seu cliente e, consequentemente, honorários mais rápidos. E não deixa, gente, não deixa de olhar o histórico previdenciário dessa pessoa, porque eu já tive pessoas que tinham direito a aposentar e não aposentaram porque não pediram, não olharam esse histórico previdenciário e pediram o BPC-Loas. Então, se você quiser saber mais, faz igual a Manuela aí, escreve eu quero aí. Se você não me segue, clica aí e a gente produz esse conteúdo para você que é advogado bacharel e quer aí aprender a prática previdenciária, começando do zero, iniciando aí na previdência. Vem para cá que você vai aprender muito, vai ter seu dinheiro e vai com certeza aí não depender só do judiciário. Um grande abraço para vocês, um bom dia, produtivo aí e fiquem com Deus e até terça-feira que vem no nosso cafezinho. Um abraço!